A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição número 2 do quarto trimestre. Para que Deus nos abençoe neste estudo, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade em parar um pouco no nosso tempo para meditar na Tua Palavra. Abençoa todos os ouvintes, os participantes e também, Senhor, que estaremos ministrando a Tua Palavra para que o Senhor nos ensine mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Então, estamos estudando a lição número 2, cujo título é As Promessas da Vinda do Espírito Santo. Verdade é que o Espírito Santo veio, foi derramado no Pentecostes, mas existiam muitas promessas, mesmo no Antigo Testamento, de que ele viria. E hoje nós vamos estudar que ele estava prometido e Deus cumpriu a sua promessa. Então, na nossa lição, na capa da nossa revista, está exatamente esse título: A Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, mas nos dias atuais nós continuamos da mesma forma, dependendo dele. Por isso a igreja caminha na unção e direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, como o Senhor, é aquele que dá a vida. Ele dá a vida. Nós vamos ver que ele estava desde o livro de Gênesis, em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, e ele é a vida da igreja. Texto áureo, que é nosso hoje aqui, em Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vamos estudar que o dia de Pentecostes era o dia da festa das primícias, e foi exatamente o momento em que Deus derramou do seu Espírito, 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecostes. A festa do Pentecostes era a festa do Shavuot, era a festa que eles apresentavam os frutos das suas colheitas, e foi nesta festa que o Espírito Santo foi derramado e iam surgir os primeiros frutos da igreja. A verdade aplicada: o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Então, o derramar do Espírito no Pentecostes já fazia parte do plano de Deus para a salvação. Haveria um momento que Jesus viria, pregaria, ensinava, morreria pela humanidade e depois derramaria do teu Espírito para convencer as pessoas a seguir ao Senhor, a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo faz parte do plano da salvação, da redenção de Deus. O dia de Pentecostes foi escolhido para se cumprir uma promessa tão importante para a igreja do Senhor Jesus: o revestimento em cada membro do seu corpo. Este revestimento tem o nome Espírito Santo de Deus. Jesus sabe das nossas condições e esse derramamento do Espírito Deus já tinha planejado para fortalecer-nos a glorificar o nome dele e expandir o Evangelho até os confins da terra. Então, o nosso texto de referência é bem conhecido. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos idosos sonharão sonhos. Quando no Pentecoste aconteceu esta maravilhosa operação do Espírito Santo, todos ficaram admirados. Aí Pedro diz: isto nada mais é do que o cumprimento das profecias pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Santo Espírito.
Então, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Lá na eternidade, Deus já tinha planejado que Jesus viria, e o próprio Jesus disse: eu vou, e o Consolador será enviado para estar com vocês, para continuar a obra de Jesus na terra. Então, a nossa introdução, a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, todos nós conhecemos. Ainda hoje, devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Ele quer dizer que Atos capítulo 2, derramamento do Espírito, continua acontecendo nos nossos dias atuais. E esta é a vida da igreja, a presença do Espírito Santo. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2? E qual será a sua relação com a igreja hoje? O Espírito Santo tem uma relação direta com a igreja hoje. Enquanto Jesus pregava o Evangelho, anunciava a palavra, a igreja estava sendo gerada. No dia de Pentecostes, a igreja definitivamente nasceu e começaram as pregações e a expansão do Evangelho. Então, número 1, a promessa da vinda do Espírito Santo. Havia uma promessa, e nós vamos ver agora. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto perfeito, do perfeito plano divino para o seu povo, revelados em tempos antigos. Então, não foi depois que Jesus veio ao mundo que foi prometido o derramamento do Espírito Santo, apesar de que ele falou muito nesse aspecto: eu vou e o Espírito Santo virá. Mas lá no Antigo Testamento já estava prometido que ele viria. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e trazia poder e força sobre uma pessoa, por exemplo, Gideão, e assim muitos outros foram revestidos do Espírito Santo para realizar uma obra naquele momento. Nos dias atuais, o Espírito Santo, ele age na conversão daquela pessoa que não é crente e também capacitando os santos a realizar a obra de Deus. Duas obras importantes do Espírito Santo aqui: convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e capacitando a igreja a levar em frente a obra de evangelização. Então, Isaías mesmo estava prometido. Isaías foi escrito 730 anos antes de Cristo, e ele já falou da descida do Espírito Santo. Olha o que ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes, para as gerações futuras. Olha o que ele diz ainda: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, Isaías, já 730 anos antes de Cristo, ele está dizendo: Jesus Cristo enviará o Espírito Santo e ele estará conosco. Quanto a mim, este é o meu conserto, diz o Senhor: o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da sua boca, nem da boca da tua posteridade. Duas vezes aqui ele reflete a palavra dizendo que sobre a sua posteridade teria um derramamento do Espírito. É o que nós estamos vendo na igreja atual. Então, água viva para a alma sedenta, água viva, o Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo é a rocha foi ferida no deserto e da rocha saiu água para alimentar aquele povo. Jesus foi ferido no Calvário e derramou o Espírito Santo sobre a igreja.
Destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel. O Joel foi um profeta que enfatizou muito o derramamento do Espírito, também identificado como o profeta do Pentecostes. Destacaremos também João Batista, que falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que além de ele mesmo ser cheio do Espírito, ele falou diversas vezes que ia derramar do seu Espírito. Então, Joel, o derramamento do Espírito Santo, ele disse isso nas suas profecias. Então, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele. João Batista também era cheio do Espírito. A Bíblia nos diz que o anjo disse que o nascimento de João Batista, ele já seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E ele também, além de ser cheio do Espírito Santo, disse, olha, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, 1.1, a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Tem uma promessa e tem uma importância o Espírito Santo. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Deus revelou ao profeta Joel que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo sobre os seus fiéis. Quantas vezes nós pregamos e anunciamos que está próximo a volta de Jesus, que estamos vivendo os últimos momentos, Jesus está para voltar. Então as profecias de Joel estão acontecendo na igreja, a partir do Pentecostes, revestindo a igreja, preparando a igreja para o arrebatamento. Então, Joel, o profeta do avivamento, antes de Cristo, ele já falava do derramamento do Espírito. Olha o que ele diz em Joel 2: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Deus prometeu derramar e tem derramado, e nós do movimento pentecostal temos vivenciado isso dia a dia. Então, Joel disse o poder do Espírito Santo nos últimos dias, resumindo a profecia dele. 1.2, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. João Batista também falou sobre a vinda do Espírito Santo. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para Jesus, disse, ele batizará com o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Mateus: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todos viam João Batista mergulhar. A palavra batismo no grego significa mergulhar, e João Batista mergulhava as pessoas, batizava na água. Ele disse, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Vocês vão ser envolvidos e revestidos pelo Espírito Santo. Ele estava comparando o batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo, que é um mergulho na dimensão divina. Então, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João foi muito enfático nesse sentido. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, vemos que o Senhor Jesus, quando se despedia dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser levado ao céu, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, como de fato aconteceu. Então, Jesus ficou aparecendo para diversas pessoas por 40 dias, e depois, no dia de Pentecostes, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu conforme Jesus prometeu para os seus discípulos.
Então, Jesus subiu ao céu aqui do alto do Monte das Oliveiras. Aqui uma foto do Monte das Oliveiras, ao lado do Monte Sião, onde está Jerusalém. Jesus subiu ao céu, mas antes de subir ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo da parte do meu Pai, e ele vai estar convosco para sempre. Então, na festa das primícias, que é o Pentecoste, o Shavuot, quando eles apresentavam os primeiros frutos da terra, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu e aí surgiram os primeiros frutos da igreja, estava nascendo a igreja. Pentecoste, o significado de um dia muito especial. Por isso nós dizemos, nós somos igreja pentecostal, porque a igreja que nasceu no Pentecoste e continua crendo que o que aconteceu no Pentecostes acontece hoje ainda. Então, no Pentecoste, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo e todos foram revestidos, e aquelas pessoas que estavam ali temerosas chegaram a encher cheia do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, começaram a pregar na língua de outras pessoas que estavam ali naquele lugar, e foi maravilhosa a descida do Espírito Santo no dia do nascimento da igreja. Atos 1:5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus, antes de subir, ele disse isso: não vai demorar muito, mas vai acontecer o Pentecostes. E 10 dias depois, quando ele subiu ao céu, o Espírito Santo desceu enchendo a igreja para fazer a obra do Senhor. A respeito deste desejo de Jesus, para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que continua ecoando, continua hoje. Jesus quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo viria e como um selo para nossas vidas. E o selo significa, é o símbolo da propriedade, a propriedade de cada um de nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo, uma pessoa selada que recebeu o Espírito Santo, ele tem a propriedade do Espírito Santo sobre a sua vida, e o Espírito Santo guia, regenera, transforma. Agora ele tem o selo do Espírito Santo. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse aos 12: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, para receber uma unção especial, e vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra. Com a chegada do Pentecoste, a igreja entrou nos últimos dias. Estamos trabalhando e aguardando a vinda de Jesus a qualquer momento. Atos 2 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deus prometeu e isso tem acontecido. A igreja está avançando, a igreja está caminhando na unção do Espírito Santo de Deus. Então, ele disse: mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para que o Espírito Santo foi derramado? Para que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Então, 1.3, a promessa da vinda do Espírito Santo. Havia uma promessa. Jesus despede dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. Olha o que ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Após Jesus ter sido elevado ao céu, e já estando à direita do Pai, cumpriu-se o que Jesus prometeu. Então ele disse que quando ele chegasse à direita do Pai, ele enviaria o Espírito Santo,
Santo, e isto aconteceu não muito longe daqueles dias, 10 dias ali depois da sua assunção ao céu. Atos 2 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aconteceu a maravilhosa descida do Espírito Santo, com batismo com o Espírito Santo, com profecias, línguas estranhas, um verdadeiro avivamento na igreja primitiva. Então, aqui é a foto do cenáculo, aonde aconteceu a descida do Espírito Santo. Este cenáculo ficava em cima da casa de Maria. Neste cenáculo, ele está lá ainda, na cidade de Davi. O cenáculo foi onde Jesus celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia, neste cenáculo. E também foi o lugar que os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E foi neste lugar. E também, depois que a igreja não pôde mais ir lá para o templo anunciar o evangelho, a igreja primitiva funcionou no cenáculo, na casa da Maria, a mãe de João Marcos. Então, o derramamento no dia de Pentecoste inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda parte a grandeza de Deus, a salvação de Jesus Cristo. O Pentecoste foi um revestimento para nós anunciarmos Jesus. Olha aqui, nós já vimos esse versículo, falamos várias vezes. Cretenses e árabes, e todos temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aquele revestimento do poder de Deus, eles falaram em línguas estranhas, exaltando o nome do Senhor, e também falaram em outros idiomas, enunciando o evangelho, porque tinha gente de muitas nações ali reunida em Jerusalém. Então, aqui o cenáculo visto do lado de dentro. É realmente um lugar que comporta mais ou menos 120 pessoas. Aqui a parte interna do cenáculo, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Jesus é exaltado agora à destra de Deus. Juntamente ao Pai, derrama o Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quando a multidão ajuntou em volta do cenáculo, vendo aquela maravilha, eles falando em línguas, profetizando em várias línguas de vários idiomas, todos ficaram assustados, e Pedro vai e diz: isto é a promessa. Deus havia prometido que isto ia acontecer quando Jesus retornasse à direita de Deus, e estava acontecendo, e continua acontecendo hoje na igreja. Então, pois esta é a promessa, é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, e isto é para aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a promessa dada por Joel e repetida por Pedro, está falando de uma promessa que não era só para aquele dia do Pentecostes, era para gerações futuras. E hoje, quase próximo 2000 anos, nós estamos vivenciando esta mesma promessa no nome de Jesus. Então, quando aconteceu o derramamento no dia de Pentecostes, é bom perceber que o nosso Salvador nasceu bem aqui no centro do mundo. Para lá está a Ásia, para aqui a Europa, para aqui está a África, e o nosso Salvador nasceu aqui bem no centro do mundo. E ele subiu no Monte das Oliveiras, ele disse: eu vou derramar do teu Espírito. E ele derramou exatamente aqui em Jerusalém, no centro do mundo. Ali, na festa do Pentecostes, tinha judeus, pessoas de várias partes do mundo, até de Roma, da Arábia, de muitos lugares do mundo. Essas pessoas que estavam aqui viram o derramamento do Espírito, ouviram o Evangelho na língua deles, porque todos foram revestidos, e expandiram, voltaram para os seus
países levando a mensagem do Evangelho. Tanto é que Paulo disse que quando ele chegava nas suas viagens missionárias, ele já encontrava crente lá naqueles lugares que ele ia, já tinha pessoas já convertidas. Porque no Pentecostes o derramar do Espírito expandiu para o mundo. Então, número 2, a promessa se cumpre. Nós vimos no tópico 1 que a promessa era uma promessa mesmo, no sentido da palavra. No 2, nós vemos que ela se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2. Do jeito que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. O Espírito Santo está agindo no mundo de uma maneira plena e gloriosa, principalmente nesses dias. Está edificando a igreja, está convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, está avivando a igreja, está despertando a igreja para realizar a obra do Senhor. Somente o Espírito Santo pode fazer uma ação tão poderosa como esta. Olha o que diz a palavra. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, ali onde estavam os judeus, e daqui a pouquinho Pedro já estava pregando lá na casa de Cornélio, que não era judeu, e o Espírito estava sendo derramado. Paulo chegou lá em Éfeso, o Espírito foi derramado. Lá em Samaria os apóstolos pregaram e o Espírito Santo foi derramado, e até hoje o Espírito Santo está sendo derramado, avivando a igreja para uma grande obra. Então, Atos 1:8, Jesus fez esta promessa: mas recebereis poder. Essa palavra poder no grego significa dinamis, que significa dínamo. Quando Deus falou que ia enviar o Espírito Santo, ele falou: eu vou dar para vocês um dínamo, e vocês vão ser dinâmicos e vão expandir o Evangelho até os confins da terra. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Ele tem muitas operações, muitos atributos. Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. O Espírito Santo, com seus atributos, reparte dons, unge, levanta, cura, liberta, inspira, dá a iluminação da verdade e realiza uma grande obra através da igreja. A presença do Espírito Santo era o verdadeiro motor do poder espiritual da igreja. Jesus falou que ia dar para eles um poder como um dínamo. Era exatamente esse motor que movia e continua movendo a igreja do Senhor. 2.1. O Espírito Santo, o ensinador. Vamos ver agora, além do Espírito Santo nos impulsionar com força, com coragem, com ânimo, ele nos ensina e revela a verdade. Ele inspirou os escritores dos livros da Bíblia, agora ele ensina a nós a interpretar verdadeira e corretamente a Bíblia. Não resta dúvida de que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptível em nossa vida. Não temos dúvida que é pelo Espírito Santo. Uma pessoa simples dá oportunidade para o Espírito Santo e de repente está anunciando com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em João: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Ele vai confirmar isso que eu estou ensinando vocês, vai capacitar vocês e ainda vai instruir a fazer de uma maneira correta.
Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra do Senhor nos alertando. Se ouvires a voz do Espírito Santo, percebendo que o Espírito Santo quer usar, quer te abençoar, ou quer te convencer do pecado, hoje, se ouvirdes essa voz, não endureçais os vossos corações. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Sobre essa verdade, precisamos entender que o Espírito Santo que nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. O Espírito Santo nos faz lembrar das sagradas letras, nos faz lembrar das promessas de Deus e então ele torna para nós um ensinador, além de consolador, ele vai revelando mistérios maravilhosos para nós. Olha o que diz João: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus dizendo, o Espírito Santo vai fazer uma obra muito maior de revelação com vocês, porque ele vai estar para sempre. Jesus voltando para a direita do Pai, ele disse, o Espírito Santo vai continuar esta obra. O Espírito Santo, a dádiva do Pentecostes. A melhor coisa que aconteceu na festa do Pentecostes foi a descida do Espírito Santo, o maior presente. Aí, como eles ofereciam os primeiros frutos da sua colheita, a igreja estava apresentando os primeiros frutos da sua colheita espiritual. Então, para conduzir nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade, ele ensina a verdade, ele revela a verdade. Se estivermos preparados para ouvir, o Espírito Santo nos auxilia na interpretação e compreensão dos textos sagrados. Ele inspirou quem escreveu, ele inspira quem lê a interpretar corretamente. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Essa é a profecia de Oséias. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso, Deus envia o Espírito Santo para nos dar conhecimento. E ele se apresenta como consolador e ensinador para que o povo não pereça, mas sim, esteja firme com o Senhor, com a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode e irá ajudar todo crente a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus, e a sua obra continua neste mundo. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade à medida que lemos e estudamos cuidadosamente a Bíblia sobre a sua orientação. Então, ler a Bíblia é um dever nosso, e o Espírito Santo, vendo que nós estamos lendo a Bíblia com sinceridade, ele vem e revela a verdade para nós. Então, isso é muito importante, a revelação do Espírito Santo enquanto estamos estudando a palavra de Deus. Digo a verdade, olha aqui em João, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isto foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você quer compreender as coisas espirituais? Precisa de nascer do Espírito, porque aí ele vai te ensinar, ele vai te convencer, ele vai te consolar, ele vai te guiar e te mostrar o caminho reto que deve seguir na presença do Senhor. É necessário nascer do Espírito. 2.2. O Espírito Santo consolador. E como precisamos do Espírito Santo consolador no momento em que vivemos, precisamos cada dia mais do consolo do Espírito Santo no mundo cheio de adversidade. Ele nos consola. Adotando o ponto de vista das Escrituras, entendemos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. E aí Jesus já dá um nome, dá mais um dos nomes de Espírito Santo, porque ele tem vários nomes, mas de Espírito Consolador, porque precisaria de ter consolo, conforto, ânimo, uma presença do Espírito Santo marcando vitória em todos os sentidos.
Olha o que diz em João 14: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A unção do Espírito Santo, o exemplo de Jesus. O próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, nasceu aqui pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio quando ele foi batizado. Ele foi pelo deserto guiado pelo Espírito Santo. Ele inaugurou o ministério dele lá em Nazaré, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a Bíblia diz que todos queriam tocar em Jesus porque dele saía virtude. O próprio Jesus orava e pregava, orava e pregava, orava e pregava, e dele saía virtude do Espírito Santo. Ele, um exemplo para nós. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém Jesus promete enviar o Consolador para estar conosco para sempre. É essencial entendermos que estas palavras de Jesus são uma bênção que precisamos dar sempre graças a Deus por ela, pois jamais permaneceremos a sós. Então, isso é algo muito importante. Quando Jesus começou a dizer para os discípulos que ele ia subir para a direita do Pai, eles entristeceram, eles se entristeceram, mas ele disse: eu não vos deixarei órfão, virá o Espírito Santo e ele vai ficar para sempre. O Espírito Santo, Consolador. Isso é uma das atividades do Espírito Santo. Precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é Ele que nos leva a Jesus. Então, quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo que ele precisa se converter é o Espírito Santo. Então, nós damos a oportunidade. O mensageiro ou a mensageira prega a palavra, mas quem convence a pessoa que ela precisa se converter é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva até Jesus, aceitando a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Fica bem claro, portanto, que Deus enviou o Espírito Santo para nos consolar em todas as nossas aflições, nos fortalecendo para que possamos resistir nos dias maus. Essa fortaleza que o Espírito Santo nos reveste para vencer as adversidades que nós vivemos. Outro ponto que devemos ter em mente é que o Espírito Santo reside no crente, a fim de ajudá-lo em sua caminhada cristã. Então, o Espírito Santo nos fortalece nesta caminhada cristã até a volta de Jesus. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Eu coloquei nessa versão esse versículo muito conhecido, mas quando nós vamos orar, nós não temos palavra para explicar a Deus a nossa necessidade. O Espírito Santo traduz essas palavras, ou essas lágrimas, ou esses pensamentos em palavra conhecida pela divindade, e assim Deus atende os nossos pedidos. 2.3. O Espírito Santo nos fortalece. Não adianta nós termos um conhecimento enorme e não ter força para praticar o que nós conhecemos. Por isso, uma das atitudes do Espírito Santo é nos fortalecer. Quantas pessoas conhecemos entre os nossos familiares e em meio aos nossos amigos que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Quantas pessoas que nós olhamos assim, olha, seria difícil essa pessoa se converter, mas como se converteu? Pela ação do Espírito Santo. E ele faz isso, ele modifica corações, ele revela a verdade, ele está sempre revelando e convencendo o ser humano. Todo aquele que se achega a Cristo tem a sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Então, toda pessoa convertida, porque o Espírito Santo agiu na sua vida. Quando falamos do Pentecostes, estamos falando de um revestimento de poder, capacitando a igreja para fazer a obra do Senhor. Mas mesmo antes deste revestimento, é o Espírito Santo que convence, salvando a pessoa, mostrando a verdade, convencendo da verdade. Agora, no Pentecoste vem o revestimento para realizar a obra de Deus.
Então, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando o ser humano reconhece que é fraco, limitado, dependente de Deus, aí o Espírito Santo entra em ação. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação, segundo a misericórdia de Deus. Quando fala de regeneração, está falando de nascer de novo, gerado de novo. O Espírito Santo convence. Uma vez nascido de novo, ele opera a renovação continuamente, sempre renovando. Por isso estamos sempre orando, pedindo a Deus renovação, porque já nascemos de novo, mas agora precisamos de uma renovação. Então nós entendemos isso através do Pentecostes, essa renovação que nos dá esse dínamo, para ser dinâmico na presença de Deus. Por essa razão, não resista à ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, para que ela seja transformada pelo poder de Deus. Continuamente o Espírito Santo está transformando. Quando você reconhece suas fraquezas, o Espírito Santo se alegra e te fortalece. Quando a gente entende que somos dependentes do Espírito Santo, aí ele se alegra, aí ele entra em ação. Quando achamos que nós por nós mesmos podemos fazer as coisas, resolver as coisas, somos capacitados para isso ou para aquilo, aí o Espírito Santo fica aguardando. Quando reconhecemos que somos dependentes, somos fracos, aí ele se alegra e entra em ação através da nossa vida. Então, olha o que Tito escreveu: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Volta aqui a dizer o que nós estávamos dizendo anteriormente. O Espírito Santo age regenerando, salvando a pessoa para um nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos. E depois, estou andando na minha caminhada cristã, eu continuamente estou recebendo renovação do Espírito Santo para enfrentar todas as dificuldades e levar a missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, nós muitas vezes simbolizado pela pomba que desceu sobre Jesus lá no batismo, a gente pode entender que lá no batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, mas lá não está falando da dimensão, do tamanho, e aqui nós vemos muitas vezes o Espírito Santo representando numa dimensão muito grande. Porque lá no livro de Gênesis diz que ele movia sobre a terra para gerar vida sobre a terra. O Salmo 91 diz que ele nos protegeria com as suas asas. Então nós entendemos que o representar Jesus com a pomba, conforme aconteceu lá no batismo de Jesus, dá uma visão que que o Espírito Santo quer nos abraçar, ele é grande, ele é poderoso para nos abençoar. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Ele, como uma grande asa, nos abençoando. E nós encontramos muitos versículos desse mostrando Deus nos protegendo. A ação do Espírito Santo vai além de nos consolar. O Espírito Santo nos auxilia, nos conduzindo à vitória sobre o pecado. Continuamente nós estamos rodeados de pecados e o Espírito Santo, além de nos consolar, nos ensinar, ele nos dá vitória sobre o pecado que tão de perto nos rodeia, nos capacita a escolher, a tomar as decisões acertadas e
e glorificar o nome de Deus, fazendo aquilo que agrada a palavra do Senhor, acertando, fazendo aquilo conforme as Escrituras nos ensinam. O Espírito Santo é um amigo primoroso que nos auxilia quando necessitamos de socorro do alto. É o Espírito Santo que está conosco, nos fortalece para vencermos o pecado e as adversidades deste mundo. Olha o que está escrito em Romanos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. Já falamos sobre isto, que ele traduz na nossa petição, que está na nossa linguagem, ou no nosso pensamento, ou nas nossas lágrimas, ele traduz em palavras compreensíveis diante de Deus, para que nós sejamos abençoados. Então, podemos pensar, se o crente está enraizado em Deus, tendo Jesus como a videira verdadeira, tendo o Espírito Santo em toda a nossa vida, mantendo a vida, o verde da vida, então nós vamos produzir frutos do Espírito Santo. Arraigado em Deus, tendo Jesus como a videira verdadeira, tendo a vida que o Espírito Santo dá, nós só podemos acontecer uma coisa: produzir frutos do Espírito Santo. 3. O Espírito Santo prometido por Deus. O Espírito Santo é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Já estava prometido lá na eternidade e se cumpriu. Os profetas repetiram que haveria um derramamento do Espírito e aconteceu. Jesus veio, repetiu as promessas e aconteceu não muito longe daqueles dias. E está acontecendo até hoje. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham. A palavra de Deus não volta vazia. Deus prometeu, Deus cumpre no tempo divino, no propósito divino. E qual é o propósito divino? A redenção da humanidade para o Senhor. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, não foi somente lá que aconteceu. O relato bíblico atesta que, em outras ocasiões, pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então, não devemos pensar que o derramamento do Espírito Santo foi para o dia de Pentecostes, o dia das primícias, porque estavam todos reunidos ali, não. Ali foi a primeira manifestação e derramamento do Espírito. Ela continua até os dias de hoje na história da igreja. Aí, em Atos 8, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Filipe vai para Samaria. Jesus disse: esse evangelho vai ser pregado em Samaria. E Filipe começa a pregar e o Espírito Santo começa a convencer as pessoas do pecado. Quando os apóstolos em Jerusalém soube que eles estavam se convertendo, enviaram Pedro e João para lá para que orasse por eles, para eles receberem o Espírito Santo. Agora sim, o Espírito Santo tinha os convencido do pecado, agora o Espírito Santo estava revestindo para a expansão do reino de Deus. A fé explicada, o Espírito Santo e a graça. A nossa fé nós conseguimos explicar pelo Espírito Santo e pela graça. Mas como aconteceu isso? Não é tão grande a fé, mas é a ação do Espírito Santo e da graça de Deus. Ao longo da história da igreja, até os nossos dias, a atuação do Espírito Santo está fazendo diferença na adoração e no serviço do reino de Deus. Jesus falou para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, a adoração que acontece na igreja individual ou coletiva tem muito a ver com a atuação do Espírito Santo, porque ele conosco nos convence e nos aperfeiçoa para apresentar um perfeito louvor a Deus. E também o Espírito Santo, ele atua no serviço no reino de Deus. Nós somos impulsionados a pregar, a fazer algo para Deus por amor, porque o Espírito Santo está nos impulsionando.
Olha o que diz em Atos 10, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, impulsionados pelo Espírito Santo. A este dão testemunho todos os profetas, que de todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo ainda Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então não foi somente no dia de Pentecoste lá no cenáculo que o Espírito Santo desceu. Agora na casa de um gentio, um não judeu, o Espírito Santo repetiu o derramar. E ele continua até os dias atuais derramando do seu Espírito Santo. Então, Deus, a inspiração da Bíblia, o homem. O Espírito Santo inspirou os livros sagrados, canônicos, e o mesmo Espírito inspira o homem na interpretação da Bíblia Sagrada. 3.1. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Então, estudar o pentecostalismo é estudar o Espírito Santo, a personagem principal da teologia pentecostal. O personagem principal é o Espírito Santo. A crença no batismo com o Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Vamos traduzir em palavras mais fáceis. O Espírito Santo age convencendo a pessoa a se converter. Então todos temos o Espírito Santo. Agora, quando se fala de um revestimento subsequente, aí estamos falando de uma renovação do Espírito Santo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo com o Espírito Santo, não existe pentecostalismo, nem espiritualidade, nem como teologia, porque a teologia ela é muito enfática nesse sentido. O Espírito Santo salva e também o Espírito Santo renova continuamente na nossa caminhada cristã. Então, o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo, já falamos, vem do grego, que significa mergulho. Muitas vezes nós encontramos também na Bíblia, estais batizados em Cristo, mergulhado em Cristo, estais batizado no Espírito Santo, envolvido com o Espírito Santo. É mais do que na conversão, é um revestimento, é um envolvimento com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, para nós pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Sim, o Joel, que acabamos de citar, no Antigo Testamento, ele já prometia isso. Parece justo dizer que, com base nos escritos deixados nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo é percebível nos tempos antigos em vários textos expostos no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, desde a criação da terra. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito movia sobre a terra, abraçava a terra para gerar vida. Então, e dali para cá também ele agiu muitas vezes através do ser humano para realizar obras grandiosas. Parece justo dizer, com base nos escritos deixados nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo ela é percebível no Antigo Testamento, nos tempos expostos no Antigo Testamento. Ele agiu de diversas maneiras, de uma forma ou de outra, o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Agora, no Pentecoste, houve um derramar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo no princípio, desde a criação da terra, o Espírito Santo no princípio. A promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento, e dela falou João Batista e foi com certa frequência reiterada pelo Senhor Jesus. Jesus sempre falando a respeito do Espírito Santo, Consolador, que ia ensinar, que ia estar sempre conosco. Ele sempre falou isso, ajudando na adoração, na expansão do reino, poder para pregar, ele sempre falando sobre o Espírito Santo. O discurso de Jesus sobre a vinda do Consolador fala do relacionamento do Espírito Santo com o mundo, ou seja, com as pessoas em geral. Então ele está dizendo, ele cumpriu a missão dele, volta para a direita do Pai e envia o Espírito Santo para estar sempre nos renovando para fazer a obra de Deus.
Então, o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo está sempre querendo falar conosco. Preciso é que demos ouvido e atenção à voz do Espírito Santo. Olha o que está escrito em João: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Interessante essas três manifestações do Espírito Santo: convencendo a pessoa do pecado, que precisa de se converter, convencendo a pessoa da justiça, porque Jesus sempre fazendo justiça, e convencendo a pessoa que haverá um juízo final. O Espírito Santo atua continuamente nesta área. Assim, melhor para entender, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesta sequência, convence, traz a pessoa para o reino de Deus, mostra a justiça para a pessoa e mostra para ela que haverá um juízo final. 3.2. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. O Antigo Testamento sinaliza sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral nos filhos de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, antes do Pentecostes, Deus já estava falando que ele ia enviar o Espírito Santo. Como nos mostra a Bíblia, na primeira aparição visível da igreja, vemos uma passagem mais deslumbrante das Escrituras. Em toda a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas quando chega em Atos 2, no dia de Pentecostes, aí foi um derramar do Espírito Santo mesmo, muito abundantemente sobre a igreja. Então, Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam concordemente no mesmo lugar. Me chama muita atenção que eles estavam concordemente no mesmo lugar. Se quisermos o derramamento do Espírito em nossas vidas, vivamos unidos concordemente para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Então, ao narrar a cena de Atos 2, Pentecostes, o entusiasmo se soma à paixão, ao ver que os cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo a começar a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes outorgava. Naquele ambiente, cumpriu-se a promessa de Deus. Então, ao olhar para o Pentecostes, aqueles unidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união, aqueles 120, quase 120, estavam com a mesma atenção, receber o Espírito Santo que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que sejais revestido com o poder do alto. Então eles ficaram ali mais 10 dias e foram revestidos com o poder do alto. Atos 2,42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, quando o Espírito foi derramado. Atos 2 assim diz também: ficaram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos 2 está dizendo que o Espírito Santo desceu e encheu a casa, mas também encheu cada um que estava na casa, cada um recebendo o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, observamos que o apóstolo Pedro, por tudo o que aconteceu no dia de Pentecostes, remeteu suas palavras à profecia de Joel. Então, quando Pedro levantou cheio do Espírito Santo para pregar, ele disse: isso é o cumprimento da profecia de Joel, isso não é novidade, já estava profetizado que ia haver um derramar do Espírito, para proclamar que a extraordinária experiência era um cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento, um cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem atributos da divindade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Os atributos do Espírito Santo é da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E ali no Pentecostes aconteceu um derramar do Espírito. Mas o Espírito Santo tem os seus atributos de divindade. Ele é Deus.
Então Joel escreveu: e há de ser, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos idosos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Profecia do Antigo Testamento. O Espírito Santo identificado como Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, a Trindade agindo em favor da humanidade, na criação, na salvação através de Jesus, no revestimento do poder através do Espírito Santo, no convencimento das pessoas que venham para o reino de Deus. Então, a Trindade sempre trabalhando em favor da humanidade. O Espírito Santo identificado como Deus. O trauma que os discípulos sofreram com a morte de Jesus e a acusação de terem roubado o túmulo do Mestre os ocasionou grandes dores e temores. Contudo, isso não foi suficiente para que abandonasse a fé. Tendo acontecido aquilo com Jesus, de ser preso, condenado, crucificado, morto e sepultado, então isso gerou um temor nos apóstolos. Mas esse temor não foi suficiente para abafar a operação do Espírito Santo que desceu sobre eles, mostrando que Jesus estava vivo e o Espírito Santo estava com a igreja. Muitos creram, buscaram e esperaram ser cheios do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido que aconteceria. Então, no meio de todo aquele trauma de não estar mais agora com a presença física de Jesus, o Espírito Santo os consolou e eles mantiveram reunidos até ser revestido com o poder do Espírito Santo. Então, Pentecostes, uma realidade atual, é para os nossos dias. Sereis batizados com o Espírito Santo. 3.3. A promessa continua de pé. A promessa é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva. O Espírito Santo convence, a pessoa se converte. E o Espírito Santo reveste. Mas não é uma promessa só para os apóstolos. Essa promessa continua na igreja. A respeito deste pensamento, o Ministério de Madureira entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Continuamos sendo renovados pelo Espírito Santo. Então, a promessa do Espírito Santo é para você, é para mim, é para nós. Então, nós buscamos e somos renovados pelo Espírito Santo. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos. Se estamos salvos é porque o Espírito Santo já está em nós, mas buscar uma promessa de revestimento é uma necessidade de todos nós, para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, Jesus apresenta o seu sucessor, o Consolador. Jesus está pregando, está dizendo que vai partir, mas apresenta o Espírito Santo, o Consolador. Os discípulos não seriam deixados órfãos. Deus não ia deixar-nos a sós, mas o Espírito está conosco. Então, devemos rogar ao Pai que, assim como na igreja primitiva, o Espírito Santo nos ajude a sermos saudáveis na fé, sólidos no entendimento, zelosos na sustentação da chama do legítimo avivamento espiritual, sempre orando, sempre o Espírito Santo nos renovando. O Espírito Santo é nosso amigo e está disponível a um relacionamento mais profundo com aqueles que o desejam. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais Ele estará conosco. Então, o selo e o penhor do Espírito Santo. Quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós recebemos um selo. O selo quer dizer, eu sou proprietário, passamos a ser propriedade do Espírito Santo. E o penhor nos dá a segurança de que nós vamos estar no céu com o Senhor para a eternidade. A descida e o revestimento do Espírito Santo nos dá segurança de que tem um penhor, que nós vamos estar lá para sempre.
Então, terminando a nossa querida escola bíblica dominical, gostaria de lembrar aos irmãos que no tópico 1 nós estudamos a promessa da vinda do Espírito Santo. Já estava prometido desde o início no Antigo Testamento. E o que nós aprendemos? A promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Já estava profetizada pelos profetas e também na própria criação. Trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Deus já sabia que necessaria de um atuar do Espírito Santo para que as pessoas fossem salvas e também continuasse a obra de evangelização. Estudamos no tópico 2, a promessa se cumpre. Então, no tópico 1, a promessa é feita. Aqui no 2, a promessa cumpriu, no dia de Pentecostes. E o que nós aprendemos? A virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez a todos os seus filhos. Esta promessa de derramamento do Espírito Santo é universal, é para todas as pessoas, todas que o buscam. Estudamos no tópico 3, o Espírito Santo prometido por Deus. É uma promessa divina. O Pai falou através dos profetas, Jesus falou quando esteve aqui, então é uma promessa divina. E o que nós aprendemos? O derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus, desde os tempos antigos do Antigo Testamento, e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias. Não ficou restrito à igreja primitiva. Nos nossos dias também há o mesmo derramamento do Espírito. Conclusão. Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Não foi novidade no Pentecostes. Logo Pedro já citou a profecia de Joel. Ele disse, isso é cumprimento de profecia. Trata-se de uma experiência para todos os discípulos de Cristo. Não tem escolhidos para receber. Para todos os discípulos de Cristo. Disponível também em nossos dias. Então, a vida no poder do Espírito Santo, batizado, renovado, revestido pelo Espírito Santo. Esteja sempre disponível para a ação do Espírito Santo em sua vida. Se nós estivermos disponível, Ele está sempre querendo falar conosco. E para encerrar, vivendo na dimensão do Espírito Santo. Recebemos para ser salvo, recebemos o revestimento e vivemos numa dimensão do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos que participaram dessa escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso pastor presidente, enviamos o nosso abraço para o pastor Walter e a pastora Luzia, que estão ligadinhos com essa escola dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.